A solidão vem, ela quer me destruir. E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo. E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim. Ouvindo pensamentos de que não é fácil assim. Que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é o que meu pai diz pra mim. Mais uma vez, ela esqueceu o fone. Não, deu pra escutar daqui, pô. Difícil, o começo é complicado. Mas a gente tá tendo uma boa aceitação da galera que não da Baixada. Com a agenda marcada, a gente tá parecendo com o ele é bom, é maravilhoso. Cara, super gentil. Deu um feedback legal pra caramba. É maravilhoso, é muito engraçado. Fala comigo, pessoal, boa noite. Mais um programa do Questiona Podcast ao vivo no Instagram. Fica gravado lá no YouTube, então se inscreve lá no nosso canal do YouTube também. Curta, compartilhe. E hoje o programa de número 32, né, meu irmão? Mais um programa hoje. Mais um especial. Hoje é. Né? Mais uma vez, começando agradecendo nossos parceiros, Bartô Bar Galáctico, lá na rua Dr. Mário Guimarães, 623. É isso, GP Acessórios, que a gente está com o sorteio aí, já lancei aí. Pro mês da mulher, um relógio especial, né? Rosinha, maneiro. Isso. E ClickTech. ClickTech, né? Soluções tecnológicas, você, pessoa física ou jurídica, tem um comércio, precisa de emissão de nota fiscal, controle de estoque, é só falar que os caras vão te atender. Então, passar aqui para o meu amigo Vorinho apresentar a nossa... É isso, estamos ao vivo aí, mas prazer imenso receber. Eu sou um cara entusiasta, quando eu recebo mulheres aqui, eu fico feliz, porque rende, não tem como, né? Mulherada é demais. Então, recebendo aqui uma amiga de infância, claro que sou muito amigo da Agatha, que está aqui nos bastidores, irmã da Ada, né? E quando foi o assunto, veio à tona feminicídio, eu não pensei duas vezes. Eu falei, eu tenho quem? Não sei se virá. Mas eu pensei em você, porque eu admiro muito você, a tua trajetória. A Ada sempre foi uma mulher mega forte desde a infância, tá? Ela sempre foi brava, assim, brava que eu falo. Ela é inspetora da Polícia Civil, professora, subsecretária da Mulher aqui em Nova Iguaçu. A trajetória dela, quem conhece a Ada sabe, foi candidata a vereadora, né? E eu torço muito que ela seja novamente, porque vai ser uma mega representante pra gente aqui e do núcleo feminino. Então eu quero te agradecer, eu sei que a sua vida é uma correria, eu tô com a Agatha, minha irmã chegou tarde, não sei o que, a gente teve que se adequar, fizemos um programa hoje segunda-feira para atendê-la. Eu quero te agradecer, tá? Por na mesma hora aceitar e só se adequar ao seu horário, que não foi problema nenhum, foi um grande prazer. Muito obrigado por estar aqui. Nós vamos falar sobre feminicídio e sobre a violência que está, em geral, assolando aí principalmente o Rio de Janeiro, está insuportável. Obrigado, tá, amiga, por ter vindo. Prazer é todo meu, agradeço. Pessoal, obrigada aí por todo mundo que está assistindo, compartilha, né? Comente, mande perguntas, quem quiser. Para mim é uma honra realmente estar colaborando, né, com a população com relação a essa informação, porque às vezes a informação chega truncada, né? Sim. Então, no que a gente puder colaborar, para mim vai ser uma honra. Muito obrigado. E é disso que a gente precisa, né? A gente precisa hoje, aqui nesse programa, eu insisti, né, nele, a gente veio falando, iam ter outras pessoas, né, aqui. Só que eu acho que para ter essa
credibilidade, essa verdade. Eu falei, cara, vamos deixar a Ada. Eu tava preocupado com o seu horário. Eu falei, tomara que ela consiga fazer o programa inteiro, para dar credibilidade e mostrar realmente que a tua experiência, né? Aí o Perma falou assim, não, vamos deixar ela fazer o programa inteiro. Eu acho que é mais legal. Porque assim, Ada, esse assunto ficou muito presente na minha vida, na nossa vida, porque mês passado nós tivemos a pessoa muito próxima a nós, que foi vítima de feminicídio, né? Uma menina de 25 anos, Larissa, né? a Larissa, muito amiga do meu filho, amiga, muito amiga mesmo. Inclusive no dia 31 de dezembro ela esteve aqui em casa, aniversário do meu neto. Ela estava aqui, eu não tinha muito contato de conversar com ela, mas esteve na minha casa algumas vezes, andava muito com meu filho. E aquilo me chocou muito, porque a gente ouve muito, né? Mas a distância é uma coisa, quando é perto de você, você sente muito mais. Então nós conversamos, meu filho também sugeriu a ideia de fazer, ele ficou de frente, ele ajudou em investigação até os caras serem presos, fizeram passeata lá em Heliópolis, porque logo em seguida teve o feminicídio de uma personal trainer também, foi na mesma semana. E teve então, logo teve uma policial civil, não foi em Caxias, né? Também que tem a tentativa, né? Logo em seguida. Então, assim, isso me tocou muito, né? Porque eu senti muito de perto, embora não fosse da minha família, isso me deixou mais revoltado, me deixou assim, e você vê que é uma coisa que às vezes nós aqui a gente fica amarrado, sem saber o que fazer. Ele falou um dia antes, ele falou, pô pai, a amiga minha desapareceu desde ontem, 11 horas da manhã, ninguém encontra e tal. Aí começaram, aí foi na posse, foi não sei onde, enfim, começaram a botar a imagem dela na internet, aí viram que ela entrou num carro de aplicativo e tal, enfim. Te dando falando isso tudo para saber o que aconteceu, que nós vivemos isso muito de perto. Então, eu acho fundamental a sua presença aqui, né? Com certeza. Porque além de ser policial, além de ser representante, né, oficial da prefeitura em defesa das mulheres, você vive isso no seu dia a dia, né? Então, obrigado por você ter vindo. Se você me permite, eu já fazer uma pergunta, porque claro. É uma coisa que a gente fala muito. Então, para explicar às pessoas que não são leigas, assim como eu vou te perguntar, o que é o feminicídio? Então, antes de eu entrar no conceito, né, de feminicídio, é importante que as pessoas que estejam assistindo agora ou depois entendam por que vocês me convidaram. Claro, né? claro. Meu nome é Ada Ângela, eu sou inspetora da Polícia Civil, vai fazer 23 anos. Desses 23 anos, grande parte dele foi dedicado à violência contra a mulher. E exatamente por isso, eu venho de uma época em que não existia o crime de feminicídio. O crime de feminicídio, ele foi conceituado na lei no ano de 2015. Eu entrei na polícia em 2002. Ficou um bom tempo sem Então, nós sempre tratávamos o assassinato de mulheres na condição, né, de ser mulher como um homicídio. Não tinha uma qualificação especial, né? Era um homicídio. Por isso, durante muitos anos, a colocação desse crime era um crime dentro do crime contra a vida, sem um especial fim de agir, vamos colocar dessa forma. E aí, observando na natureza humana, na evolução da sociedade, que existiam alguns homicídios contra mulher, que não eram um homicídio como qualquer outro, ele tinha uma qualificadora, ele tinha uma particularidade, a lei evoluiu e criou-se o conceito de feminicídio a partir de 2015. E ao longo da história, o direito é dinâmico, né? Ele está sempre evoluindo. Né? Há muito tempo atrás, adultério era crime. Hoje já não é mais. E se adultério fosse crime hoje, a gente ia ter que prender, né, quase todo mundo, né? Infelizmente. Então a gente evolui de acordo realmente com a realidade. E o direito, ele não seria diferente. Dentro dessa evolução, observou-se que, embora o homicídio tenha sido qualificado na condição de feminicídio em 2015, a coisa ainda continuou evoluindo.
A Lei 11.340, que a maioria das pessoas conhece como Lei Maria da Penha, ela é uma lei de 2006. Ou seja, quando eu entrei na polícia em 2002, também não existia uma lei específica de combate à violência contra a mulher. Então você vê que é tudo uma evolução. E por conta de toda essa construção, ano passado, em 2024, houve uma reformulação do crime de feminicídio. E aí hoje ele ganhou uma roupagem nova e ele é o crime hoje com a pena mais alta do nosso ordenamento jurídico. Não era. As pessoas pensavam assim, o crime de homicídio, o crime contra a vida, que é o bem jurídico mais importante depois da liberdade, né? Primeiro a vida, depois a liberdade. Com certeza tem a pena mais alta. Não. O nosso ordenamento jurídico, ele é tão patrimonialista que a pena mais alta do nosso ordenamento jurídico era um crime contra o patrimônio, era o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, em que a pena máxima era 30 anos. Hoje, nós temos realmente um crime contra a vida como o mais alto, que é o feminicídio, em que a pena varia de 20 a 40 anos. Ele é hediondo, né? É, sim. E aí, ao meu ver, tá? Isso é uma opinião minha, mas eu acompanho diversos juristas que pensam como eu. Eu acho pouco. Não só em relação ao feminicídio, como também estupro de vulnerável, pedofilia, todos esses crimes de natureza hedionda, né? Eu sou contra a pena de morte por 2 fatores. Primeiro, porque eu sou cristã e eu acho que quem dá a vida é quem tira a vida. Então, cabe ao Senhor, né? Essa missão, não cabe ao homem. E segundo, porque a gente tem uma justiça muito falha. A gente vê toda hora pessoas que estavam presas e eram inocentes. Então você imagina se nós tivéssemos condenado essas pessoas à morte. Como é que traz de volta a vida? Então se você tem um sistema humano e o ser humano é passível de falha, não existe perfeição humana, não tem como você estabelecer uma pena de morte e ter a certeza absoluta que aquela pessoa era o culpado. A gente sempre pode ter, mesmo que seja 0,0000 chance de ser. Então, para evitar esses tipos de condenações, né, que não tem retorno, eu sou a favor da prisão perpétua. E da prisão perpétua, obviamente, com uma contraprestação. Você está numa prisão perpétua, com a molezinha que é o nosso sistema prisional, né? Isso aí. Com as suas contas pagas, com bolsa a presídio, com isso, com aquilo outro, com aquela, né, visita íntima. Até no RDD eles estão querendo, né? Eles estão se juntando para querer visita íntima lá, né? É uma coisa assim, é um espalha. É prisão perpétua, mas prisão de verdade, né? Quer remir a pena, vai trabalhar, vai produzir, e se tiver vítima para indenizar, vai trabalhar para indenizar a vítima. Né? Então a gente precisa, e é isso a importância desse tipo de programa, né? Levar aos cantinhos do Brasil essa conscientização de que a gente precisa reformular a nossa legislação. Isso é prioridade. O Congresso Nacional, e quando eu falo Congresso Nacional são as 2 casas, né? Deputados e senadores, precisam rever o nosso ordenamento jurídico, porque o nosso ordenamento jurídico é uma mãe para os condenados. Né? Você vê que manter alguém preso no Brasil hoje é uma luta. É uma luta. Se o cara for primário de bons antecedentes, ele já sai na audiência de custódia. 24 horas ele está na rua. Se o cara pega uma pena menor que tantos anos, já sai com 1/6 da pena. Progressão de regime, semi-aberto e tal. Ou seja, o cara cumprir a pena toda é uma exceção. Então, de que adianta você condenar um cara a 40 anos, aumentamos a pena para 40 anos, se a lei dá um monte de brecha para ele não cumprir a pena toda? Eu costumo usar uma frase que há muito tempo me acompanha, que é: a impunidade gera a barbárie. Toda vez que você vê que nada acontece, a população se revolta, as coisas continuam acontecendo, e os próprios criminosos falam: o que eu vou pegar de cadeia? O que vai dar pra mim? Nada, eu vou fazer de novo. Essa semana a gente viu uma reportagem de um rapaz que foi preso 84 vezes. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. 84 vezes. Esse rapaz, ele não vai jamais em tempo algum parar de delinquir.
é da natureza dele. Então o que a gente tem que fazer? Enclausurar e não sair mais. Então temos que construir mais presídios para que não haja aquela desculpa do os presídios estão superlotados, tem que botar na rua. Então constrói mais presídios, que aí vai acabar a desculpa da superlotação, né? Fazer cada vez mais presídios de segurança máxima para colocar os presos de alta periculosidade. Não adianta só aumentar as penas se o cumprimento efetivo das penas não ocorrer. Então, no caso do feminicídio, a pergunta é o conceito, né? Muitas pessoas acham que é só matar uma mulher. Não, não é. Você pode matar uma mulher e não ser feminicídio. O crime de feminicídio, ele tem o que a gente chama de especial fim de agir. Determinado dolo naquele momento. A própria lei diz que você tem que matar a mulher numa circunstância de violência doméstica. Violência é prevista na Lei 11.340, ou pela condição de mulher. Você matou ela pelo fato dela ser mulher, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de que é mais fácil você dar um exemplo de que não é feminicídio, né? Você cometeu um homicídio e uma mulher viu, ela é testemunha, o famoso queima de arquivo. E aí, para que aquela mulher não testemunhe, você mata aquela mulher. Aquilo não é um contexto de violência doméstica e você também não matou ela por ela ser mulher. Se fosse um homem naquela mesma condição, você também mataria. Né? Você matou para garantir a impunidade do seu crime. Claro e evidente que você matar alguém para garantir a impunidade do crime também é um crime que a gente fala que é qualificado por um motivo fútil. Porque, né, é reprovável, né, você matar alguém só para garantir a sua impunidade. Então o homicídio é qualificado, porém não é um feminicídio. Então o feminicídio, ele tem essa característica, né? E a lei em 2024 trouxe algumas mudanças em relação ao feminicídio. Deixa eu mandar uns alôs aqui. A galera já deve estar aí. A gente sempre para dar um alô para... Felipe Souza. Aí é o dono da ClickTech, nosso patrocinador. Rafael. Celinha, enfermeira. Mãe. Tá vendo aí, né? Minha mãe fala que é uma policial, vou assistir. Karine Ela da igreja, beijão. Joyce Cardoso. Ela nutre futura. Aí, Eu disparei com a gente. Vacil, nosso amigo. Vacil, hein? Fala, Vacil. Meu sapato, hein, Vacil? Você falou que ia me dar, hein? Tem reunião segunda-feira, hein? Não teve hoje, mas segunda, hein? Que vem. Já deu o Miguel, falou que ia pra Volta Redonda. Mônica Ariel. Doutora, eu falei dela. Minha delegada. Que ela eterna delegada. Aí sim. Ó, Grande. o cachorrinho Vamos chegou ela. na hora. Vem aqui. Não, ela ama cachorro. Aí, doutora. Ela ama cachorro. Tem vários cachorros, vários gatos. Ela é defensora de animais. Que legal, olha. Olha a moelinha aí, ó, tá vendo? O cachorro sentiu a energia dela. Nossa parte, essa aí era... Palmas, a Mônica, Duda Mesquita. É a minha enteada linda. Aê. Dá um beijão pra ela. A Agatha tá mandando beijo, hein? DGO. A Dayana acho que é do salão. A Day, não é? Anderson Reis. Anderson Reis sempre tá com a gente, tá? Sempre está conosco. Dani Cardoso, sua amiga. Natan. A Dani. Natan Felinto. Vacil tá falando parabéns, galera, pela iniciativa. Tratativa de um tema tão importante e atual. Peraí, que tem mais uma galera aqui. A Juliana Terra. Davidson Gonçalves. Davidson. Vai ser o futuro nutricionista. Sim. Mas tem mais. Vou fazer uma arroba com alguém que eu tô precisando, hein? Caí. Tá aí será convidado aqui pra gente vai falar mais à frente do autismo, ele vai trazer o filho dele aí. Já avisando a galera. Tem a Letícia e a doutora advogada também, a tia da Madu. Da Madu. Tem uma pessoa aqui que eu Madu acho tá que enorme. é Jéssica Gionara. Eu acredito que seja esse o nome. Porque às vezes Tanta tá gente. trocado. Muito, é isso aí, eu sabia que hoje é. Aí ela lá da rua.
De advogada, né? Sim, a filha do Ramalho, né? Isso. Sim, boa. Rafael, GB, Ângela Cristina. Eu mandei pra todo mundo. Aí não, cara, pô. E quando eu vi os comentários lá, eu falei, hoje vai bombar, pô. É porque também o assunto é muito pertinente, né? E a gente tá bem atual, né? E a gente tem que falar, né? Tá demais. O Thay tá mandando um abraço, boa noite. Valeu, Thay. Valeu. Falando que a gente tá sempre com convidados especiais. Não tem jeito. E dando voz pra nossa galera aqui. Guilherme tá assistindo, tá? Valeu, filho. Marlice Oficial. A casinha lá da igreja. Jackson Cirilo Amor. Doutora Letícia Silva. Lá do projeto Dois Atletas, pô. Douglas Duarte. Acho que como você falou, né? Quando tá longe da gente, né? A gente sente, mas nem tanto. E cada vez mais o feminicídio ele vem, infelizmente, se aproximando da gente. Cada vez mais acontecendo com pessoas do nosso convívio, pessoas que a gente conhece. Tá mais próximo, porque, né? Porque o que acontece? Me fez pensar algumas coisas. Porque assim, uma coisa, tipo assim, bateu com o carro, morreu, ela andava de moto, sofreu um acidente de moto, morreu. Cara, eu fiquei imaginando assim, eu falei, caramba, essa garota sofreu pra cacete, cara. Cara, quem matou foi o filho de um amigão nosso, do IB aqui, o pai dele estudava aqui no IB. Aí isso pai do garoto. me fez ficar pensando vários dias. Eu falei, porra, cara, que sacanagem. Na verdade, o que a gente percebe, né? Pela nossa experiência, pelo que a gente observa nos registros de ocorrência na delegacia, pelos relatos, né? O feminicídio, ele é o ápice da violência contra a mulher. Mas ele não é o começo. O cara, ele não é maravilhoso, de repente ele mata. Não é assim. Ele vai escalando, Não né? vira uma chave. Sim. Né? Ele dá sinais. Mas a mulher, na verdade, ela tem essa natureza de vou dar uma chance, vou perdoar, né, e tudo, vou ver o que vai acontecer, de repente ele vai melhorar. Foi só um momento, e tal. Né? E infelizmente vai, como você disse, vai escalando, vai piorando. Começa, às vezes, com uma violência mais verbal, mais psicológica, depois vai passando por uma violência física, uma violência mais real, e enfim, culmina no feminicídio. E assim, a gente alerta, a gente fala, mas é o que eu falo, tudo que envolve sentimento é complicado. Tudo que envolve sentimento é complicado. Tem mulheres que vão lá na delegacia, dão parte, depois voltam para retirar. Mas toda hora. Por isso que a Lei 11.340, ela veio para, entre aspas, acabar com essa questão de tirar a queixa. Porque ela pode ser condicionada, incondicional? Então, quando a ação pública ela é incondicionada, ela não tem como desistir da ação penal. Comunicou, vai até o fim. Quando a ação pública é condicionada à representação, ela pode representar ou não. É aí que ela tem uma liberdade. Só que a 11.340, ela trouxe uma novidade em relação ao momento em que ela pode desistir. Antigamente ela podia desistir em sede policial. Agora não. Agora ela só pode desistir numa audiência especial para esse fim perante o juiz. Porque não tem Então isso dá um tempinho para ela pensar. Né? Assim. Você tem certeza que realmente você quer desistir? Porque quando ela vai até a delegacia, ela chega lá e fala assim: ai, doutora, eu tava de cabeça quente, denunciei meu marido, eu não quero prosseguir não. Antigamente a gente falava assim, tá, veste a declaração aqui, assina aqui, pronto. Agora a gente fala assim, ó, aqui a gente não pode mais fazer nada. Tem que ser lá na justiça. Isso já prolonga. Quando às vezes ela vai chegar lá nessa audiência com o juiz, ela já desistiu de desistir. Não, eu tava pensando em desistir, mas ele já aprontou de novo, vou prosseguir. Então a gente já ganhou um tempo. Antigamente era mais fácil. E a gente às vezes também tem essa expertise de perceber quando ela tá querendo desistir, porque ela tá sendo forçada a isso. Porque tem umas que eu vi que ela vai, denuncia, mas ela sabe que ela vai apanhar de novo quando ela voltar. Não, e às vezes o que acontece? Ele começa a coagir ela a desistir. E isso é outro crime. É um crime de coação no curso do processo.
Então, quando ela às vezes vai lá na delegacia e fala assim, ai, eu vim retirar a queixa, assim que a gente percebe Sim. que ela tá meio acuada, eu chamo num cantinho e falo, vem cá, o que tá acontecendo? E às vezes a gente consegue extrair essa verdade. E aí, a gente faz o quê? Quando é que ele fez essa ligação? Ou quando é que ele falou pra você que era pra você desistir? Ela hoje, que horas? Agora de manhã. Mas cadê ele? Ele tá lá embaixo, porque a nossa delegacia fica no 3º andar. Aí eu, ele tá lá embaixo? A gente desce pra ir em flagrante. Ele vai pra ter certeza mesmo que ela... Porque ele quer o papel. Sim. Ele quer que ela desça com aquele papel sim. na mão dizendo que desistiu. Aí a gente desce, prende ele em flagrante e pronto. Aí ela relaxa. Ela relaxa, Né? Mas nem sempre é assim. Sim. Né? Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade de identificar essa Sim. coação. Mas como ela não pode mais desistir em sede policial, ela tem um tempinho pra pensar. Sim. Mas quando ela vai na justiça, se ela insistir e falar que realmente não quer, não tem jeito. Agora, os crimes de ação pública incondicionada, que é o caso, por exemplo, da lesão corporal. Lesão corporal tornou-se crime de ação pública incondicionada. Não tem jeito, vai até o final. Sim. Quem decide o que vai acontecer com esse agressor é o Ministério Público juntamente com o juiz. Ela não tem mais essa gerência. Isso às vezes gera um problema para ela, porque ela quer desistir e a gente fala para ela que não tem como desistir. Ela retorna com essa informação e ele bate nela. Tá vendo? Olha o problema que você arrumou e tal, lá. E aí essa segunda agressão ela já não volta para contar. Sim. E aí às vezes vai escalando e quando vê já foi, aconteceu o pior, né? Assim, Então a gente costuma sempre dar essas dicas, né, para essas mulheres de que ninguém, obviamente, está condenado a ser um mau homem para sempre, né? Inclusive aqui no nosso município, eu acredito que em outros também tem, aqui na nossa comarca, existe na vara de violência doméstica aqui de Nova Iguaçu uma ferramenta chamada Escola de Homens, que é para educar os homens. É mesmo, né? interessante. Vamos lá, você é um agressor, conto mais, vamos te reeducar. A escola, tu tá lá com o direito, tu vai aprender. E aí, tentar fazer com que esse homem realmente, de fato, se conscientize de que o caminho não é esse, né? Eu mesmo, por diversas vezes, também fui convidado a palestrar em algumas instituições como uma forma de prevenção de violência, né? Por exemplo, estive aqui no 4º grupamento de bombeiro militar aqui do nosso município, que foi uma iniciativa muito louvável do comando aqui do GBM, do 4º GBM, e eu fui lá palestrar para a tropa de homens, né? De dizer assim, olha, vocês como força de segurança, vocês precisam ser exemplos. A gente sabe que às vezes vocês chegam em casa estressados, faz parte do trabalho, né, e tudo, mas não pode descontar na mulher, né? E tudo. Então, assim, eu acho importante que a sociedade civil se mobilize nisso. Grandes empresas ou até mesmo pequenas, mas que tenham um efetivo significativo de homens, podem organizar palestras Legal, é verdade. preventivas com o seu corpo de funcionários, até para evitar mesmo, né? Não só com relação à violência doméstica, como também com relação a crimes contra colegas de trabalho. Porque a gente também tem assédio sexual no ambiente de trabalho, comportamentos inadequados, agressões físicas entre colegas, né? Se você pode ter esse tipo de palestra para preventiva, né? Eu acho que todo o esforço da sociedade civil é válido, né? E a gente sempre se coloca à disposição para ajudar no que é necessário. Eu vi um índice do ano passado, até outubro. A cada 6 horas mata-se uma mulher no país, cara. Eu falo que a gente tem estatísticas muito furadas, né? Porque a gente tem também, né, obviamente, subnotificações, pessoas que não vêm, não denunciam, né, e tal. E tem alguns lugares onde ainda a coisa não é muito organizada estatisticamente, né? Mas a gente participou do último evento do Dossiê Mulher, que foi organizado pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, que foi o Dossiê Mulher com os dados estatísticos do ano anterior, né? E para nossa triste realidade, Nova Iguaçu só perde para a capital.
É o segundo município com maior índice de violência contra a mulher. Caramba. Eu até fiquei constrangida, né? Sim. Porque a gente pensa assim, tem município mais violento. Mais violento. O pessoal logo assim, Belfort Roxo, eu pensei São Gonçalo. Duque de Caxias, São sim, Gonçalo, né? E fui surpreendida com essa ruim, né? Notícia ruim, né? De que só perde para a capital do Rio, porque a capital também é um mundo, né? Aparecem mulheres lá que acham normal apanhar do marido? Assim, tipo. Deve ser. É quase que cultural, né? Mas antigamente. Por exemplo, que outro dia eu estava dando não sei se era sacanagem, eu vi a mulher falou assim, não, eu estava com outro, mas o outro só dava tijolada. E parece que a mulher, alguma, né, quanto menos instrução, né? É claro que a gente mora na cidade, a gente mora num lugar mais desenvolvido, que isso eu acredito que seja em menor quantidade, esse tipo de ideia. Mas existe esse tipo de mulher que acha que eu sou casada, então o cara pode me bater, o cara pode me humilhar, ou o cara vai falar que eu não vou sair, ele vai sair, eu tenho que ficar dentro de casa. Eu acho que eu vi essa reportagem, que ela só foi quando ele quase matou ela. Ela apanhava. Então, o que acontece? Existem mulheres que elas já trazem um histórico de violência familiar. Porque viu o pai batendo a mãe. Então, meio que banalizou aquilo, meio que achou aquilo meio que normal, vamos colocar dessa forma. Então, se na cabeça dela, se não é uma coisa muito extravagante, né? Não deixou meu olho roxo e tal. Aquela coisa, umas porradinha e tal, na hora da discussão, na hora que perde a cabeça, às vezes até ela mesma acha normal fazer isso também com o companheiro. Quando briga, bate no companheiro também, dá uns tapas, aquela coisa e tal. Quando a violência, na verdade, não é normal nem de um lado nem do outro. Né? E quando você vai conversar com essa mulher, que às vezes ela chega na delegacia bem machucada, o diálogo dela, o discurso dela dessa vez ele exagerou. Então, no fundo, ela estava meio que banalizando aquilo. Quando, na verdade, a gente tem que implementar um discurso de que não existe escala de violência. Violência é violência. Até a violência verbal é uma violência. Né? Um homem não pode... antigamente a gente não tinha esse crime na lei tipificado. Hoje a gente tem, que é o crime de violência psicológica. O crime de violência psicológica, ele é caracterizado por aquele estado recorrente, constante de diminuição da autoestima da mulher. Não é assim, o cara falou uma vez com você que é a violência psicológica. Por quê? Porque para que a violência psicológica esteja caracterizada, você tem que ter uma lesão na alma daquela mulher. Aquela lesão que você não vê, mas ela existe. E como é que detecta isso? Através de laudos psicológicos. A gente faz o encaminhamento dessa mulher para as redes de apoio, que faz o diagnóstico através de entrevistas, ou até mesmo essa mulher já vem com esse laudo. Por quê? Porque ela vê que ela está fragilizada, procura o atendimento psicológico por conta própria, e ela já tem um acompanhamento de uma terapeuta, de uma psicóloga, de uma psiquiatra, ou o que seja, um profissional, e às vezes ela chega na delegacia com esse laudo. Ela fala, olha, eu venho me tratando de violência psicológica. Mas quando você pergunta a ela assim, e o agressor? Não, eu continuo morando com ele. Então fica difícil você se livrar de algo que você ainda continua todo santo dia ali. Aquele cara que todo santo dia diminui a sua autoestima, te ofende, né? Porque realmente tem homens que se perderam no relacionamento com a mulher, que ele já não elogia mais, ele só ofende. Já chega em casa falando assim, não me comia. Aí a mulher vai, peraí que eu vou esquentar. Pô, ainda não esquentou. Caraca, não faz nada direito, não sei o que. A mulher, ela vai perdendo até a vontade de fazer algo, porque tudo que ela faz está errado. Aí o cara traz a comida, ele reclama da comida. Essa comida tá uma merda, não sei o que. Aquela pô, tu não presta nem pra isso, não vou comer essa merda. Aí sai porta fora. Aí aquela mulher joga aquela comida no lixo, bem constrangida e tal, não sei o que. Tal. A mulher às vezes tá acima do peso. Aí o cara fala assim, pô, você é uma gorda, escrota, não sei o que, lá, só diminuindo. Quando você vê... Acabando com a mulher, dia a dia. A autoestima daquela mulher zerou. Porque a pessoa que ela ama, a pessoa que ela esperava que fosse falar melhor dela, né? É a pessoa que mais
agride ela. E aquele cara não encostou a mão nela. Tá massacrando E ela, tá né? de certa forma aprisionada nesse relacionamento, que ela não tem nem força. É uma pra dependência sair, né? emocional. Sim. Às vezes essa mulher também tem uma dependência Não, financeira. eu ia falar, porque assim, ela vive, E aí ela não fez fica nada a vida assim, toda, não poxa, tem nem se eu como sair de sair. dentro de casa, eu vou morar debaixo da ponte isso com os aí. meus filhos Sim. e tal, lá. Por isso eu vou até abrir um parênteses aqui, Claro. que como vocês mencionaram aqui no início do podcast, né? Hoje eu sou subsecretária de enfrentamento à violência contra a mulher do município de Nova Iguaçu, que neste ano de 2025 inaugurou a nossa Secretaria da Mulher, Legal pra caramba. que não existia no município. Sim. Né, uma novidade, um compromisso de campanha do atual prefeito Dudu Eina Sim. com a vice-prefeita, A doutora Roberta, Roberta, sim. que é a secretária da mulher. Ah, ele é secretário, né? sim. Ela está acumulando as duas duas funções. funções. Ela continua vice-prefeita, que tem gente que fala assim, não é vice-prefeita, não. Ela é Sim. workaholic. Então ela é vice-prefeita e é secretária da Legal. mulher. E dentro do nosso organograma, da Secretaria da Mulher, a gente tem 4 subpastas, que são subsecretárias. Eu, que sou subsecretária de enfrentamento à violência. A Ana Luz Sobral, que é a subsecretária de saúde da mulher. A Soraya Campos, que vocês devem conhecer, que é empreendedora de Nova Iguaçu, mais de 30 anos. Tem até uma loja, Soraya Campos Semijoias. Semijoias. Joias Sim, com sim. alma, né? É a nossa subsecretária de autonomia financeira. E temos mais uma subsecretaria que é de articulação institucional. Como é que essas pastas funcionam? A mulher procura a nossa secretaria. Se ela estiver sofrendo violência contra a mulher, a nossa pasta vai atuar. A nossa pasta atua dando a ela ferramentas para denunciar essa violência. Ao mesmo tempo, se ela tiver necessidade de ações cíveis atreladas, como por exemplo, divórcio, Sim. alimentos, guarda das crianças, visitação, a gente está fechando parcerias, na verdade a gente está fechando parcerias com os núcleos de prática jurídica das universidades do município, o NIG, o Unigran Rio, o Estácio, para que ela seja encaminhada para esses núcleos e não dependa da Defensoria Pública, porque a gente sabe que a Defensoria aquela Pública morosidade, né? é uma fila gigantesca e estão marcando as coisas lá para 6 meses. Então ela já tem essa... Sim. A gente buscou esse atalho para ela, Legal. porque ela já consegue. Além disso, a gente consegue também dar um suporte no nosso centro de especializado de atendimento à mulher, que é o CEAM, né? Que faz todo aquele atendimento inicial de uma escuta especializada, uma oitiva especial, de saber o problema dessa mulher. Faz aquela triagemzinha. Isso, reduzir isso e tudo. E a gente produzir, né, documentos que instruam os processos e inquéritos policiais para que essa mulher tenha sucesso nessas ações, né? Atrelado a isso, a gente tem a pasta de saúde da mulher. Essa mulher pode, num relato de violência, dizer que tem câncer de mama, que tem endometriose, que precisa de colocar, por exemplo, um DIU. Dizer, olha, eu tenho 3 filhos com esse homem, eu não quero mais filho nenhum. E aí a gente precisa, né, entrar com essa questão de um método contraceptivo. E diversos outros, a gente já tem a pasta de saúde da mulher para essa mulher ali, sem precisar ir para a Secretaria de Saúde, sem precisar entrar, né, numa fila de... A gente ali já faz a regulação, já faz o encaminhamento dela para ela já sair com essa... E aí, se ela tiver uma vontade de ser capacitada profissionalmente para entrar no mercado de trabalho, para exatamente sair dessa dependência financeira, a gente tem a pasta de autonomia financeira, que é cursos de capacitação em empreendedorismo, para formar mesmo aquela mulher, né? Eu tenho um sonho de ser cabeleireira, vamos te dar essa condição. Eu quero ser manicure, vamos dar essa condição. Eu quero fazer unha de gel, vamos dar essa condição. Micropigmentação, a relação de cursos lá é gigantesca. E aí já tem as parcerias com o Sebrae, com a Secretaria de Trabalho e Renda, que já é para inserir essa mulher no mercado de trabalho. Ou seja, hoje, se a gente procura a Secretaria da Mulher, a gente consegue dar um suporte para essa mulher. Ela não sai da linha, ela faz tudo, ela resolve tudo ali, né? As secretarias estão no mesmo lugar físico? Sim, né? a Secretaria da Mulher hoje ela está na Terezinha Pinto 297. A rua Terezinha Pinto, ela fica atrás da Prefeitura de Nova Iguaçu, ali no centro.
bem próximo mesmo ali da Barro Júnior, esquina da Barro Ah, Júnior. fantástico. Muito legal, né? Ela é acolhida na secretaria, não precisa sair de lá pra nada. De tudo, desde lá. E como você falou, tem essa coisa de tu resolve uma coisa aqui, mas aí depois de ter jogado pra cá, aí não anda. Você fica. Agora. Exatamente. Cara, ela é muito acolhida na secretaria, né, cara? Transforma a vida da mulher ali, porque ela vem para reclamar de uma agressão, Não, e tem muita... vai tratar da saúde, vai ver a possibilidade de ser independente financeiramente e sair assim, disso que nós acabamos de a falar. nossa bandeira é que não só vítimas de violência procurem a secretaria. Sim. Se você não tem nenhum histórico de violência, porém quer se capacitar profissionalmente, procura a secretaria. Caraca, legal. É porque assim, às vezes a pessoa pode ficar com dúvida, porque só vai ter isso se ela sofrer violência. Você não precisa estar sofrendo Sim. violência para ser assistida pela Secretaria da Mulher. Aham. O pré-requisito para ser assistido pela Secretaria da Mulher é ser mulher. Aham. É mulher, Aham. a gente pode te ajudar. Caraca, que legal. Né? E a trabalho. última pasta, que é de articulação institucional, ela tem exatamente o condão de onde as outras 3 pastas não podem te ajudar, ela vai atuar. Por exemplo, vamos dizer que você chegue lá e diga assim, poxa, na verdade, eu só queria um Bolsa Família. E eu não sei como é que eu faço. A articulação institucional vai te dar um atalho para a assistência social, que é uma outra secretaria, para que você possa ali conseguir se inscrever no processo ali de Bolsa Família. Vamos te poupar do CRAS, né? Vamos te poupar do A gente vai fazer os aquele atalhos. massacre, Né? O negócio da Secretaria da Mulher Que legal, é facilitar cara. a Eu vou vida te da falar, mulher que iguaçuana. Que projeto. Parabéns que aí ao parabéns. prefeito do E Reino. vocês que estão de frente Ah, aí, esse maravilhosa. prefeito. Isso foi uma notícia muito legal e que eu desconhecia. Não, também, que ela foi uma secretaria nova, né? Agora que o prefeito assumiu em de janeiro. verdade. Nós nascemos junto com o mandato, né? Sim, sim. Então, Que 1º legal, de cara. janeiro de E 2025. ter a doutora Roberta junto de vocês É um diferencial, né? Diferencial, né? Porque é uma secretária que está inserida no no governo. governo. né? Então, a proximidade, A proximidade, ela fala o tempo facilita, todo. né? A secretaria tá bombando. Não, e Nova Iguaçu precisava Não, precisa disso, muito, né, cara. Eu não sei se outras prefeituras têm Então, uma estrutura como dessa. secretarias são poucas, tá? Por exemplo, a própria capital do Rio de Janeiro é recente a Secretaria da Mulher lá. É recente, é uma coisa que não existia. Né? O próprio estado do Rio de Janeiro tem uma Secretaria da Mulher recente, que quem implementou foi o governador Cláudio Castro no 2º mandato. Porque no primeiro mandato dele, que ele era vice... Ele era vice, o vice. ele era vice, ele não tinha esse compromisso e ele se comprometeu que se fosse reeleito, ele faria, e fez. Então a gente tem uma secretaria estadual, a nossa secretária é a Elô Aliar, então um beijo para Elô, que serve pra gente de exemplo, né, obviamente, né, é uma estrutura fantástica. E alguns municípios adotaram como secretaria, mas são poucos. Niterói, por exemplo, tem Secretaria da Mulher. A capital do Rio também tem. Mas são pouquíssimos, tá? Nova Iguaçu agora implementou. A maioria trabalha com a pauta da mulher dentro da Secretaria de Assistência Social. Dentro da assistência social. Aí normalmente é uma estrutura menor. Agora essa estrutura bem ampla, bem Direcionada. completa, só as secretarias. E nem todas as secretarias são tão grandes como a nossa. Eu costumo dizer que a gente é um bebê que nasceu bem grande. Assim, já com 4 subsecretários. Exatamente. Né? A gente é um bebê que nasceu bem E não ficou grande. tudo concentrado numa pessoa só, né? Sim. Fica bem mais fácil. A preocupação da doutora Roberta foi escolher um time forte, né? Que tivesse realmente expertise no que faz, isso aí. né? Para que pudesse atender a população da melhor maneira possível. Né? Todas as reuniões que eu tenho feito, já fui na vara de violência doméstica, já fui em algumas casas terapêuticas, alguns lugares levando, né, parcerias, a gente pode fechar todos os lugares. A nossa secretaria é super bem-vinda, sempre com aquela coisa de dizer, nossa, que time, né, vai dar certo, vai funcionar, e assim a mulher pode ser fortalecida, né, no nosso município. Eu acho que Parabéns. tem Realmente. tudo para
para Então, fazer a um mulher mega- que precisar, tem algum número de telefone, Instagram? Então, como a gente é uma secretaria nova, a gente ainda não tem o telefone, está Sim. sendo providenciado, Tá. porque a gente não quer um fixo, né? Porque ninguém Sim. hoje em dia usa hoje mais não fixo, existe. Sim. né? A gente vai ter um WhatsApp. WhatsApp. Mas o Instagram já está no ar. Já. Semana passada ele entrou no ar. Secretaria da Mulher NI, né? Nova Iguaçu, Então né? nós vamos já seguir Pô, já daqui a legal, vamos pouco. seguir, vamos divulgar. Vamos divulgar, vamos até marcar lá, vamos botar Pô, em é. evidência lá depois, durante a semana. Quando vocês postarem o vídeo da gente, marca Já, essa Não, já vou secretaria. marcar, nesse não, vamos corte marcar, a gente aí já vai. Tem que ser um corte. Não, vai ser um corte, porque a gente tem um monte de não, gente para porque- agradecer. A doutora Roberta, um monte de gente, ao Dudu, tal, que tá começando. É muito importante. Acabei de colocar lá. Colocou lá, Agatha? Colocou nos comentários. Os comentários, legal, aí legal. sim. Aí fala. Não, show de show. Aí pede pro pessoal seguir. Não, seguir, vamos seguir, né? é claro. Porque hoje é o nosso meio de contato, né, com o público é o Instagram. Então, É, manda é mensagem verdade. no direct. Não, Divulgar pô, galera- o máximo possível, porque isso é importantíssimo, cara. Deixa eu só mandar mais um pouquinho de alô. Vamos, porque a galera. Eu vou falar sobre isso, que eu espero que as pessoas elejam mais mulheres. Eu vou mandar o alô. Tem alguma mas- vereadora eleita? Nessa Não, cidade? então, nós tínhamos 11 vereadores no Sim, último mandato, é. subiu agora para 23. 23 homens. Pô, que absurdo. E sabe o que é mais absurdo? Eles O forjarem o número de eleitoras mulheres é, É maior. maior. Não, e o que me incomoda. Mas eu fiz um vídeo, depois vocês vão lá na minha rede social, no meu Instagram, e ver que eu fiz um vídeo. O título do vídeo é Por que não elegemos nenhuma mulher em Nova Iguaçu? Aqui. Tem uma pergunta. E um dos fatores que eu É. coloquei lá é exatamente esse. Por que as mulheres não votam em mulheres? Vota. Porque se as mulheres votassem em mulheres, Porra, eleger um. se nós somos maioria, Sim, sim. não teria como não ter eleito, É. concorda? É, impressionante. Então a gente tem uma parcela grande de De culpa. culpa. Ainda bem que Pode culpar só os homens, não. mas ainda bem que a representação da mulher hoje está como vice-prefeita, né? Então está Sim. dentro, inserida no governo, Sim. fazendo medidas como essa secretaria aqui. Exatamente. A pergunta é pra quem, Aline? É pra Ada? Claro. Calma, então E a vamos. pergunta é do Vacil. Eu ia puxar uma Sim. coisa ali, mas é uma pergunta bem interessante. Sim. E ele é evangélico também, tá? Como tratar esse tema dentro das igrejas cristãs? No ver da inspetora, qual é a maior dificuldade de tratar isso dentro da igreja cristã? Observação, sou cristão e percebo a igreja passando batido por esse tema. Obrigada pela pergunta. Valeu, Vacil. Então, eu mesma sou convidada, não é pouco não, tá? Sou bastante convidada para palestrar em igreja sobre violência contra a mulher. Né? E eu vou, claro, com o maior amor. Primeiro porque sou evangelista, tenho que ir mesmo. E segundo porque esse é um tema que realmente a gente tem que enfrentar no mundo cristão. Porque existe um tabu de que pastor acoita agressor. E isso é mentira. Isso é mentira. Eu não nasci num berço evangélico, eu me converti em 2006, então eu tenho 18 anos aí de convertida, né? E nesse tempo aí eu nunca ouvi nenhum pastor dizer assim, olha, se o seu marido te agride, continue com ele, suporte a agressão calada, não denuncie. Eu nunca vi esse tipo de discurso, né? Pelo contrário, não, existe a lei dos homens e existe a lei de Deus. E os homens têm que se adequar a ambas as leis, porque uma não anula a outra. Então, assim, um até dos fatores que autoriza o divórcio é exatamente esse. Que ninguém é obrigado a ficar apanhando, né, dentro de casa. Então, tem que denunciar sim. Até porque a palavra de Deus diz que a mulher, ela tem que ser tratada, né, pelo homem como a noiva, como Jesus trata a igreja, com todo amor, com todo cuidado. E eu não estou vendo isso quando um homem agride uma mulher. Então já é antibíblico o que ele está fazendo. Então ela tem respaldo para se divorciar, né? Claro e evidente que são situações pontuais. Existem homens que de fato se arrependem, de fato param com as agressões, as mulheres perdoam, a vida continua, mas é caso a caso,
né? Mas eu acho que sim, os pastores nas suas casas de oração têm que enfrentar esse tema com responsabilidade. Se puderem chamar alguém para palestrar, que chame. Ou então que pegue algum membro da sua própria igreja que tenha uma formação jurídica. Toda igreja tem uma mulher formada em direito, uma advogada, alguém. Dê essa missão para essa mulher, estudar o tema e palestrar na igreja. A mesma coisa para os homens, porque as igrejas, a maioria tem culto de homens e culto de mulheres. E esses são temas que têm que ser abordados. Pegue os seus varões lá, que são capacitados para isso, e olha, não é dessa forma. Tem que realmente ensinar. Porque a igreja, ela não é só para ensinar a palavra. A igreja, o pastor, ele é para conduzir o rebanho e dar ensinamentos sobre exatamente essas coisas também, como se portar, como se conduzir, né? Então não pode ser omisso, a igreja não pode estar omissa a esse tema, como não pode estar omissa ao tema do aborto, como não pode estar omissa aos temas mais relevantes da sociedade. Porque se você é um líder religioso, você tem responsabilidade sobre o seu rebanho. E o seu rebanho, ele tem que estar alinhado naquele pensamento. Porque se o pastor não toca nesse assunto, fica parecendo que ele não quer enfrentar o tema. E isso é um assunto que não é para ser tratado entre quatro paredes, não. É para ser tratado dentro da igreja, sim. Na nossa igreja, por exemplo, eu sou da comunidade evangélica Vida Abundante. A gente tem a rede de mulheres, tem a rede de homens, e são tratados esses temas, inclusive sexualidade é tratado, porque a sexualidade dentro do casamento, ela é importante ser conduzida dentro da santidade, dentro da palavra de Deus, e tem pastor que fica assim, pisando em ovos para tratar sobre isso, e tem que tratar sim. Por quê? Porque depois você não pode dizer assim, eu não fui orientado, eu não sabia. A ovelha está dentro da sua igreja, te ouvindo, te seguindo, e sobre as coisas relevantes, você não fala? Tem que falar. Tem que falar mesmo. Não pode se omitir. Não pode se omitir. Então, assim, é um tema que sim, tem que ser falado dentro das igrejas, tem que ser tratado e tem que ser um alinhamento. E mais, se alguém chegar para você que é líder de uma igreja e contar que está sofrendo violência, você tem que orientar a buscar ajuda sim, a denunciar e a tomar as medidas cabíveis. Não tem que passar a mão na cabeça do irmãozinho que está cometendo crime, não. Porque ele tem o compromisso dele com Deus, mas ele também tem o compromisso dele com a lei dos homens. E cada um tem que pagar de acordo com as consequências das suas atitudes. É porque ainda existe, apesar de estar tudo muito avançado, ainda existe em muitas igrejas, principalmente aquelas menores, aquela doutrina da eu casei, aquele casamento tem que ser para sempre. Normalmente é um pensamento de umas irmãs mais antigas, de que aquele casamento tem que ser para sempre. Então muitas das vezes ela nem está buscando essa orientação num gabinete ou até mesmo no conversar com o pastor, que às vezes é uma vergonha, e ela quer entender que é melhor para a vida dela ela seguir com aquele casamento, porque ela acha que é a vontade de Deus, porque ela não vai destruir o casamento dela, porque ela casou e aquilo tem que ser para sempre. Infelizmente, ainda tem esse pensamento muito antigo. Então, eu acredito que tem que ser quebrado, mas já evoluiu bastante, mas ainda tem aquelas irmãzinhas que eu casei com ele, eu estou apanhando, mas Deus vai operar um milagre nesse cidadão e daqui a pouco ele melhora e vamos continuar com o casamento felizes para sempre. Então, eu como cristã, eu acredito, né? Eu creio como princípio que casamento é para sempre. Claro. A gente não pode casar pensando em separar. Só que a palavra de Deus, ela é bem clara. Ela diz assim, o que Deus uniu, o homem não separa. E tem muita união aí que não tem nada a ver com Deus. Exatamente. Nada a ver. Deus não uniu ninguém ali. Você que quis se unir ali. Por quê? Porque a verdade é que tudo tem uma consequência. As pessoas não perguntam a Deus com quem elas têm que casar. Elas casam com quem elas querem. E aí depois vem a consequência. Né?
Eu vou trazer até um testemunho dos meus apóstolos. A minha apóstola, ela fala assim: quando eu pensava, idealizava o meu marido, eu idealizava um homem alto, de 1,80 m, louro, dos olhos azuis. Ela casou com tampinha de 1,50 m e pouco, moreninho, dos olhos pretos. Por quê? Porque não é o que ela queria, mas sim o que Deus trouxe para ela. Então, às vezes a gente idealiza muitas coisas que é só da gente, é da nossa carne, não tem nada a ver com Deus. Porque quem tá ali em oração, quem tá, né? Quando Deus une realmente, o homem não separa. E a gente tem que entender essas coisas. Então, um homem que Deus traz pra você não vai te enfiar o cacete, irmão. Né? Não é aquele presente de Deus, né? Exatamente. Né? Isso é muito importante, porque eu acho importante também. Por isso que na minha igreja, os jovens, aí entra a questão da instrução. Isso. Os jovens são instruídos desde criança. Casamento não é brincadeira. Casamento não é, ai, não deu certo com esse, eu tento outro, não sei o quê. Casamento não é test drive. Porque as pessoas estão fazendo um casamento de test drive. Ficou maneiro não? Vamos ver se é bom, Vou né? ver Vamos ver se tá outro. certo. Casamento não é test drive. Então os jovens são instruídos a o quê? Pra que você namora? Você namora pra casar. Então, se você namora pra casar, o namoro é uma prévia. Ali no namoro, filho, você já identifica muita coisa. Você falou dos sinais, né? Muita coisa. Exato. Deus mostra muita coisa ali, né? Então, lá na igreja a gente tem um propósito dos jovens orarem antes de namorar. Começou a flertar, começou a trocar o olhar, chega pro líder da juventude e fala assim: então, vamos orar pra ver se é de Deus ou não, antes de namorar. Aí, Essa às vezes atrapalha, né? oram 3 meses, 4 meses, Deus confirmou, é isso mesmo? Aí vamos namorar. Mas namorar pra quê? Pra casar. Então é um namoro diferente. É um namoro já com data pra casar, é um namoro já planejando, é um namoro já se organizando, entendeu? É uma prévia do casamento. Tanto é que lá todo mundo casa rápido. Namorou, casou. Namorou, casou. Durante essa questão que eu acho que está se expandindo bastante nas igrejas, tanto as pequenas como as maiores, ter pastora. Sim. Porque às vezes esse tipo de assunto você não se sentiria tão à vontade de estar falando com o pastor, e você ter uma pastora, você ter a presença feminina já te dá essa A nossa igreja tem, né, apóstolo, apóstola, tem vários pastores e pastoras, não é um só. Tem ministério kids, teen, jovem, adulto, então tem vários líderes para conversar. Para seguir a etapa. Não, se fizer besteira, não é falta de orientação. Sim. É livre arbítrio. Mas você falou assim, que foi o que fez a pergunta. Perfeito essa correlação entre a noiva, a igreja, com a mulher carnal de fato, está agradecendo pelo seu esclarecimento. Então, você pode até convidar a Ada para fazer a palestra na tua igreja. A sua mãe falou, por isso, sucesso para esse trabalho tão especial. Eu espero que as mudanças aconteçam de verdade. A palestrante é muito competente e comprometida com o trabalho. Eu falei pra mamãe Parabéns que... ao programa pela escolha. Valeu, mãe. Obrigado. A Mônica Areal falou: casamento não é padrão, deve ser Google. Não entendi, tá? Globo. Mas eu acredito que ela tenha falado Google. Casamento não é padrão Globo. Globo é. É porque isso. não tá. É porque às vezes as pessoas acham que Não é é tudo novela. bonito, Que é tudo numa novela. É isso. E Cassim falou que com certeza ela será convidada. Então, você falou uma coisa importante agora, né, relacionada aos jovens da igreja, que quando namora é para se conhecer. E às vezes existem, né, você vê a notícia, tipo assim, eu acho que ontem até falei com a Aline, não sei o que foi que apareceu aí, que uma mulher, não sei o que queria ter filho, mas o cara não queria. Eu falei, cara, mas os caras não viram antes, quando se conheceram, pô, nós vamos nos casar? O que você quer? O que você quer? Ah, eu quero isso, porra, isso pra mim não dá. Então casa, porque aí começa a desavença, que talvez
descambe para violência, né? Então você começa errado, mantém errado, e aí você chega no ápice, que é a violência. Eu estava falando sobre isso, por incrível que pareça, essa semana. Que existem coisas que não é motivo de divórcio, é motivo de anulação de casamento. O que é anulação de casamento? O casamento, ele é um contrato. Tanto que você, quando você casa, você assina. E vem uma certidão para selar aquilo ali. E tem um regime que rege aquilo ali. Então você vê que é contrato. E dentro desse contrato existem cláusulas. Dentre elas, cláusula de fidelidade. Então, se você infringe essas cláusulas, você quebrou o contrato. Só que existem algumas coisas que anulam o casamento. Condições anteriores que, se você soubesse, você não casaria. Uma delas é, por exemplo, você nunca teve relação sexual com a pessoa. Você casou. Quando você vai para a noite de núpcias, você chega lá, você descobre que ela é trans. Se você soubesse que ela era trans, você não teria casado. Você vai ter direito a anular aquele casamento. Por quê? Porque era uma informação relevante que lhe foi ocultada. Outra informação relevante é essa. Por quê? Porque a prole, a reprodução, é um dos objetivos de você casar. Tanto que a lei fala que união estável é o quê? A união com o objetivo de constituir família. Se você tem como principal para você, fator determinante para casar, reproduzir, ter filhos, se a pessoa vem a ser e você descobre depois que ela é estéril, é diferente. Porque nem ela sabia, nem você sabia. Mas se ela, por exemplo, sabia e te escondeu isso, você pode anular o casamento. Se o cara já é vasectomizado e não avisou e a mulher tem aquela esperança de formar família, você pode anular o casamento, porque você vai dizer que você foi enganado. Se a mulher, depois que você casa, ela toma remédio, e aí você fala, não, tem que parar de tomar um remédio para ter filho. Não, mas eu não quero ter filho. Não, você tinha que ter falado isso comigo antes de casar. Sim. Se eu soubesse que você era uma pessoa que não queria ter filho nunca, eu não teria casado com você. Então essas coisas, é para isso que serve o namoro. Para você conhecer as pessoas. Por exemplo, o meu marido, quando eu namorava com ele, a gente namorou muito pouco, tá? Eu sou crente, eu namorei 3 meses. já casou. Eu namorei 3 meses e já casei. Eu sabia que ele era vasectomizado, porque ele já tinha tido 2 filhos e ele não queria mais filho. E aí, eu mesmo sabendo que ele era vasectomizado, quis casar. A escolha é sua. A escolha foi minha. Mas, que é uma história para outro podcast. Sim, claro. Pô, vai ter muito... As promessas de Deus são perfeitas, né? E nós tivemos 2 filhas. Por meios naturais, né? Não foi inseminação artificial. Sim. Isso é para outro podcast. Sim, é isso aí. Esse podcast aqui é de direito, esse daí já é de milagres. Tem muito assunto. Mas é aquilo, o que é tratado não sai caro. Né? Agora, omitir essa informação é um problema. Né? Para isso é que serve o... eu já sabia que esse programa aqui, se deixar, vai ficar 2 horas. Não, mas eu sabia, eu tinha certeza absoluta. Não, eu sabia que o programa hoje ia ser maravilhoso, não tinha dúvida nenhuma. Não, assim, então eu vou te pedir, você com toda a experiência que você tem, né, de liderança, qual recado você pode deixar para as mulheres para evitar que se chegue a esse ápice, né, que seria uma violência extrema, que é o feminicídio, que é o assunto que a gente... É claro que, se a mulher souber que o cara vai matar ela, ela não vai... Mas foi o que você falou, os avisos vão sendo dados, né? Eu acho que a frase principal que eu sempre deixo como rema, né, lema de vida para aquela pessoa, não despreze os sinais. Não subestime os sinais. Não ache que aquilo dali não é nada, porque você não sabe o que está se passando pela cabeça do agressor. No caso, por exemplo, da personal lá, que você citou aqui, lá de Belfort Roxo, né? Aquilo ali você percebe que era uma coisa que vinha acontecendo, né? Nas imagens que foram gravadas ali, a gente percebe agressões até mútuas. Já era um relacionamento, né, conturbado.
a mulher, ela precisa entender que, às vezes, o feminismo deixa a mulher confusa. Não se discute com a natureza. A mulher é o sexo frágil. Ponto. E eu tô falando isso com propriedade, porque eu sou policial. Eu poderia ser, a me achar e não me acho. Se você disser pra mim que numa incursão, numa situação na rua, eu tenho que cair num tapa com um criminoso, eu vou falar pra você assim, se eu puder atirar, eu vou atirar. Eu vou cair no tapa com o criminoso. Por quê? Porque a lei fala que a legítima defesa é o meio disponível e necessário para cessar a agressão. Uma mulher e um homem sempre vai estar em desvantagem. Então, se eu tenho como estar em vantagem, que é usar a minha arma de fogo, eu vou usar a minha arma de fogo. Eu nunca vou me estapear com o cara. Até porque eu vou quebrar minha unha, vou me machucar, vou perder um dente, né? E tal. O problema é dele que quis enfrentar uma policial armada. É a consequência da atitude que ele decidiu ter. Claro e evidente que eu não vou descarregar uma pistola com 10 tiros em cima dele. Excesso, né? Exatamente. Eu vou atirar até a agressão cessar. Cessou a agressão, eu estou resguardada. O terceiro, a outra pessoa que eu tinha que proteger, também está resguardada. E se ele vier a perder a vida, é uma fatalidade. Então, a mulher, ela não tem que achar que ela pode dar conta do homem. Porque se ele partir para cima dela, ela vai perder. Então, toda vez que ela estiver numa situação de desvantagem, que ela verificar que o homem pode realmente constranger ela numa situação de força, ela tem que se resguardar. E qual é a maneira que ela tem de se resguardar? Fugir daquela situação, procurar um parente, procurar a casa de alguém, ir à delegacia, fazer a denúncia, procurar uma rede de apoio, como é o caso aqui de Nova Iguaçu, que agora a gente tem a Secretaria da Mulher, procurar uma rede de apoio, não dar oportunidade para o crime acontecer. Acreditar que aquele crime pode vir a acontecer. É aquela velha frase que o vovô e a vovó sempre falam pra gente: seguro, morreu de velho. Na maioria das vezes, há uns anos atrás, teve uma juíza. A gente não está falando de uma pessoa financeiramente prejudicada, nem intelectualmente prejudicada, nem uma pessoa leiga. Estou falando de uma juíza. Ela denunciou o marido, ela pediu medida protetiva, ele se afastou, fez todo o caminho certinho. Um belo dia, ele ligou e falou que queria ver as filhas. Ela tinha medida protetiva, o que ela tinha que ter feito? Falado para ele pegar as meninas na escola, mandado alguém levar, não sei o quê. Ela subestimou e ela foi levar. Quando ela chegou lá, ele matou ela. Foi na barra, foi? O cara grandão, né? O maluco. Ela fez o caminho todo certinho. Chegou num determinado momento, ela relaxou. Né? Não dá para negligenciar. Não dá. Pode acontecer, sim. Pode ser o pai dos seus filhos. Pode ser uma pessoa que você convive há anos. Se ele entrar numa situação de surto, se ele estiver determinado a fazer aquilo, ele não vai levar em consideração que você é a mulher que viveu com ele anos e anos, que você é a mãe dos filhos dele, que você é a filha da dona fulana, que você é a irmã da Beltrana. Vai acontecer. Então, se proteja. Se proteja realmente. Se você pode se proteger, se proteja. Se afaste, afaste seus filhos. Infelizmente, finais não são sempre felizes. Tem finais infelizes também. E a gente, às vezes, por não acreditar, a gente contribui para o pior. É verdade. E a gente vê que tem cara que desconta nos filhos, né? Você falou, afasta os filhos. Eu achei pertinente ela falar isso. Porque a gente cansa de ver que o cara, para atingir a mulher, ele vai lá e desconta nos Para atingir a mulher, filhos. ele desconta no que você puder imaginar. Como, por exemplo, né, eu mencionei aqui que a minha delegada, a doutora Mônica, é apaixonada por animais. A gente colabora com um projeto chamado Nas Garras da Lei. Quem puder seguir também no Instagram, @nasgarrasdalei. Vamos marcar lá também. Tá? Esse projeto é um projeto totalmente voluntário, sobrevive de doações, exatamente para resgatar animais vítimas de crimes. O que a gente mais tem é a teoria do link. O que é a teoria do link? É o momento em que o crime de violência doméstica é linkado com o crime de violência contra o animal. O cara, para atingir a mulher, ele mata o cachorro da mulher. Ele mata o gato da mulher, ele envenena,
Teve um que esfaqueou o cachorro, deixou pendurado na porta da mulher. Ele não deu um tapa naquela mulher, mas ele destruiu aquela mulher. Porra, com certeza. Com a morte, com a cena, ela nunca vai tirar aquilo da cabeça. Exatamente. E vai botar na cabeça dela que o bicho morreu por causa dela. É, sim, sim. Né? Teve um outro caso que o cara envenenou os animais para atingir ela. Outro tipo de atitudes que eles têm muito, pornografia de vingança. O cara grava vídeos de cenas íntimas com a mulher, às vezes autorizado, às vezes não. Porque tem mulheres que autorizam. Depois até quer ver o vídeo junto com o cara. Beleza, faz parte da intimidade deles. da intimidade deles. Só que quando esse cara, ela termina com ele, ele joga na rede. Ele manda pra mãe, manda pro pai, manda pro irmão, manda pro enteado, manda pro filho. E essa reputação dessa mulher, a imagem dessa mulher, é totalmente destruída. Ele não encostou um dedo nela. Às vezes o registro não é autorizado, já é crime. O registro não autorizado de cena de sexo é crime. Sendo autorizado, a divulgação não é autorizada, é outro crime. São dois crimes diferentes. Então a gente vê que, por diversas vezes, para você atingir alguém, você não precisa encostar um dedo na pessoa. É verdade. É verdade. É importantíssimo, tá vendo? Conversar com quem é do ramo. Do ramo. Que Por isso que eu sempre falo. As coisas assim que a Eu gente dou não sempre tem esse ideia. conselho, principalmente para as jovens. Queridas, não mandem nudes. Porque o cara tá muito bem com você, me manda um nude, daqui a pouco, acabou. Teve um que fez um perfil falso da mulher, que tinha vários nudes dela. Fez um perfil falso dela com o nome dela e colocou que ela era garota de programa, que aquele perfil era do Job. E botou as fotos dela toda ali. Brincadeira, né? Não mandem. Meu marido é médico, né? Então ele viaja muito Tá seguindo a gente, congresso, tá muito seguindo a gente, tá? adicionou lá. Viaja muito congresso, tal, não sei o quê. Aí antigamente ele falava assim, amor, tô com saudade, manda uma foto, eu, só pessoalmente, querido, quando você chegar. Não que eu acho que ele vai fazer nada disso, mas o telefone é roubado, cai na mão de alguém, extraviou, já era. Então, não mande vídeo, não mande nude. A sua sexualidade é pra fazer ao vivo, a cores ali, pronto, acabou, fica só na mente. É até o nome da lei da Camila Dickman, não é? Porque Porque pegaram o que aconteceu com ela é que ela tinha um material armazenado no notebook dela e ela mandou pra assistência e esqueceu que tinha uma, né, uma pasta meio picante ali no meio, né? E aí vazou essas informações. Então, assim, não tenha material de cunho sexual armazenado em lugar nenhum. Pra que isso, gente? Pra que você trabalha com isso? Se você for atriz pornô, beleza, aí não tem problema porque tá na rede. Se tem priva, se tem OnlyFans que já tá liberado lá pra quem assiste. Aí, problema zero. problema. Agora, se você priva pela sua intimidade, não tenha. Não tenha de maneira nenhuma, porque se isso vazar, você vai ter problema. E a gente tem muito isso, tá? Muito, principalmente com jovens. Porque os meninos, eles têm uma falta de maturidade, né? Tipo assim, o menino tá namorando a menina e tá mandando foto da namorada dele pros meninos. Aí, como é que é, minha gata e tal. Olha a cabeça do cidadão. Entendeu? Aí depois aquilo gera uma comoção e um comportamento tão inadequado que ele se fica tão envergonhado que ele termina com a menina por causa da besteira que ele mesmo fez. Só que aí já foi, né? E a menina que fica exposta, né? Exatamente. Ele é o bonzão. Eu vou fazer uma pergunta pra gente, que a gente tá finalizando. Eu sei que a maioria, né, os casos são verdadeiros, mas tinha dois que eu comentei que ia trazer aqui e tal, aí o cara falou, mas tem muita mulher que vai lá, porque as pessoas, a polícia acredita na mulher, mas tem muita mulher que mente para prejudicar o ciúme do cara que falar, vai lá na delegacia e fala que apanhou e tal, mas sendo mentira. Tem muito isso também? Tem. Porque da mesma forma que o homem se vinga quando ela termina, ela também se vinga quando ele termina. E aí, a gente, graças a Deus, eu trabalhava com uma delegada, que eu tô até com crise de abstinência, né? Porque tem pouco tempo, né? Que eu saí da delegacia. Que ela é muito justa.
A gente prendeu em flagrante uma mulher por denunciação caluniosa, que é exatamente esse crime. De ir lá dizer que o crime aconteceu e não aconteceu. Tem pavor dessa porra. Por quê? Porque isso deslegitima a verdadeira luta da vítima. Aquela mulher que mente, aquela mulher que se lança desses subterfúgios pra vingança, porque o cara tá com outra mulher e ela, né, tá... Ela deslegitima toda uma luta da verdadeira violência contra a mulher. Então, a gente costuma dizer, nós vamos fazer tudo que nós podemos e que nós não podemos pela vítima, seja ela homem ou mulher, né? Porque às vezes a vítima é homem, né? Então, isso acontece sim. Acontece sim. Mulheres que, por exemplo, não quer que o cara veja os filhos, quer afastar o cara dos filhos, aí inventa que o cara agrediu os filhos, ou que estuprava a filha. Aí a filha às vezes é muito novinha, é manipulada, acaba mentindo pra agradar a mãe. Acontece de tudo. Porque o cara, ele fala pro filho, não, cara, não deve estar... Eu tive um caso que a mulher entrou no hospital da posse com 80% do corpo queimado. Aí ela não tava falando, né? Tava internada, aquela coisa toda e tal, não sei o que. Chegou pra gente a notícia do hospital da posse. Olha, trouxe uma mulher aqui suspeita de violência doméstica. O homem que tacou fogo no corpo dela, não sei o que lá. E a gente já com sangue no olho, né? Querendo prender o cara, lá. Mas a gente sempre gosta de ouvir os dois lados. Aí chamamos o cara. Aí ele chegou na delegacia e falou assim, ainda bem que eu gravei. Aí mostrou o vídeo da mulher tacando álcool e se tacando fogo. Se ele não tivesse gravado... Ele ia ser... Olha isso. Até provar que focinho de porco não é tomado. Entendeu? Você vê o nível de loucura de algumas pessoas também. E aí a gente está aqui falando só do homem, e aí agora vocês levantaram que não é na mesma proporção. E nesse caso dela, era porque ela não aceitava que ele estava com uma nova pessoa. E ela queria que ele voltasse para ela de qualquer jeito. Aí ele falou, você vai voltar? Não? Então tá bom. Então... porque a gente sabe que o índice de violência realmente é altíssimo do homem contra a mulher, que não tem nem como comparar. Aí o cara já fica apreensivo. É claro que a gente, obviamente, né, existe uma preponderância do relato feminino, principalmente porque o que acontece entre quatro paredes a gente não consegue, né, tá lá para ver. Porém, preponderância não significa determinante, né? Não é o que ela fala, é uma verdade. Vocês falando isso agora, eu me lembrei uma matéria que passou no Fantástico, acho que semana passada, o cara dentista, não sei se teve isso. Atendeu uma mulher, a mulher de stalking, né? O cara, ela perseguiu ele. A mulher do cara, meu irmão, e queria agredir a namorada do cara. Ela fazia vídeo. Meu dia dos namorados, meu amor, a mulher só foi se consultar uma vez, cara. Cria uma fantasia, né? Fez a vida do cara tendo que se mudar. Foi presa agora, né? Inclusive é uma nova lei, né? Ameaçando a vida da stalking, né? Crime de perseguição. Né? Então, muitas pessoas não sabem disso, mas o crime de perseguição não está escrito lá perseguir mulher. Sim, está escrito perseguir alguém. Então, tanto faz para um lado quanto para o outro. E eu vou te falar, tem muita mulher perseguidora. Tem cara que sofre, viu? Tem muita mulher perseguidora. Sim, a gente conhece alguns casos aí, que eu não vou citar, situações, porque tem mulher que usa, como você falou, muito o filho nessa situação. E ela esquece completamente daquela criança, que é a maior prejudicada. Exatamente. E aí ela quer tirar esse vínculo, porque ela teve um problema com o pai dessa criança e não deu certo. Não existe ex-pai, né? Não. Só ex-marido. Mas tem também muitas mães que acabam afastando esse contato e atrapalhando esse E eu falo, o que a gente mais ouve na delegacia é o seguinte, que os pais são apaixonados pela criança, amam a criança, mas que eles não querem mais se aborrecer e que elas acabam vencendo. Ela venceu, eu não vou mais lá, eu não vejo mais, eu só pago a pensão para não ir preso e ponto. E aí você vê que aquele pai, né, que é fundamental, eu como mulher eu digo isso, nenhuma mulher vai substituir um homem na vida do filho. Deus é perfeito. A figura paterna tem a sua função e a figura materna tem a sua função. A figura materna transmite certos valores e a figura paterna transmite outros valores.
E a gente não pode privar os nossos filhos disso. Mas, infelizmente, tem mulheres fazendo isso, realmente, privando os filhos da figura paterna. E aí não sabe por que esses filhos lá na frente estão com certos traumas, estão com certas dificuldades, né? Porque faltou uma figura paterna, né? Infelizmente, é uma realidade. Não dá para substituir mesmo, né? Não tem jeito. E aí, o programa, a gente tá indo pro a vontade de ficar aqui, tá? Mas a gente sabe não é minha área, mas vou dar um recado aqui para as mulheres. Eu acho fundamental que as mulheres denunciem, porque, mais uma vez, vou falar de outra, eu vejo as coisas na televisão, na internet. Hoje eu estava vendo a matéria que uma mulher denunciou um assédio de um médico, cara mastologista, se não me engano, foi em Minas. E, porra, as mulheres fazendo tratamento de câncer, cara, e o cara assediando as mulheres. Aí uma denunciou, aí a outra viu que aquela mulher denunciou, também foi lá e denunciou o cara. Aí uma que foi abusada 2 anos atrás denunciou. Aí as funcionárias do hospital denunciaram, ou seja, o cara foi preso. Então é fundamental que as mulheres... Foi preso porque uma tomou coragem. Exatamente. Eu sempre falo isso, eu falo, gente, a polícia não tem bola de cristal. Se vocês não denunciarem, a gente não tem como saber o que está acontecendo. Às vezes um cara que é primário, não é primário nada. Só é o primeiro caso que foi registrado. Mas ele já tem um histórico. Só que, mas eu vou lá, não vai dar em nada. Tudo bem, pode até ser que não dê em nada, mas está registrado. Quando vier uma próxima, pode ser que seja verdade, porque já tem uma anterior. Aí vem uma terceira, não tem como. Eu pedi uma prisão de um médico, também foi o caso de um médico. Assim, a primeira pode ser, pode não ser, que estava dentro do consultório, você não tem prova. A primeira falou assim, ele fez isso, palavra dela contra dele, beleza. A segunda, que não conhecia a primeira vítima, nem era no mesmo município, denunciou, mesmo modus operandi, mesma forma, mesmo tudo. Coincidência. E aí veio a terceira. Aí, tanto que quando eu fui depor no fórum, né, audiência de acusação, eu testemunho de acusação, fui lá depor, a promotora falou assim, a senhora quer fazer alguma consideração? Eu falei, a chance que tem desse médico ser inocente é a mesma de um raio cair 3 vezes na cabeça de uma pessoa. Não tem como. 3 pessoas que não se conhecem, em lugares diferentes, em clínicas diferentes, falando que ele fez a mesma coisa. É óbvio que ele é culpado. Só que, se não houvesse o primeiro registro, o segundo e o terceiro, ele estaria fazendo ainda. Né? Então, eu sempre falo, denuncie sim, registre sim. Não interessa se o cara tem dinheiro, se não tem dinheiro, se o cara... A casa dele vai cair, uma hora vai cair. Uma hora, cara, porque a gente vê vários casos aí, inclusive teve um lá em São Paulo, o cara era milionário, que começou o negócio dentro da academia, e a mulher, né, ela denunciou, e aí começou a aparecer vários casos, o cara acabou sendo violento. É importante colocar. Nem a família aguentava, eles querem adiantaram a herança dele de tão mala que o cara era. É importante pontuar aqui a questão da denúncia, porque existe uma divulgação muito ampla sobre o número 180. Né? Inclusive, restaurantes, né, estabelecimentos que você vai, tá sempre lá assim, violência contra a mulher, denuncie, 180 e tal. É um instrumento maravilhoso. Mas se você está em urgência e emergência, é 190. 190, né? Sim. Por quê? O 180 é uma central que fica em Brasília. Até aquilo ser difundido e tal, não sei o que, você já morreu. Sim. É 190. Polícia Militar é o que é urgência e emergência. Não é 180. Eu sempre falo isso. Eu escutei uns gritos pro meu vizinho, liguei 180. Não. Escutou uns gritos? 190. E eu sempre falo assim, aumenta. Escutou uns gritos, já fala que escutou uns tiros. Sim. E aí vem rápido, né? Será que eu posso desfalar isso? Não, né? Vamos cortar. Por quê? Porque a urgência, às vezes é uma faca. E você não vai escutar nada. Já esfaqueou, já foi, já aconteceu. Então, viu que o bicho tá pegando na casa da vizinha? 190. Tá uma gritaria lá, eu não sei nem não, mas acho que até escutei uns tiros, o bicho tá pegando, pelo amor de Deus, a viatura vai chegar, se não for tiro, for faca, se não for porrada, o que for, a polícia chegou. Vai resolver. O importante é ligar, não deixe de ligar. Agora, se não é urgente, não é emergência, não é uma coisa assim de emergência, aí você pode esperar o dia seguinte, ir na delegacia, né, fazer exame de corpo de delito e tal, mas urgência e emergência, 190. Show de bola.
É isso, né? Porra, tá maluco? Programa de conteúdo do começo ao fim. Não tem gente. Não, esquece. Eu sabia que ia ser bom sucesso. Demais, cara, bom demais. E eu vou te falar que tê-las aqui me remete à minha adolescência, porque eu filei muita bebida e comida na casa delas. Pô, seu pai dessa garota, o pai delas é fora de série, velho. Mas vou te falar uma Churrasco. coisa, tem alguma coisa aqui. Você Churrasco. parece ser muito mais velho do que ela. Cavado, né? Morei na praia. Eu, como mulher, que eu achei interessante, eu pensei que fosse ser um programa muito pesado Sim, por conta do assunto. Mas a forma como ela trouxe, sim. não que não seja importante e sério, mas foi mais para conhecimento, esclarecimento, e não ficou aquela coisa assim, meu Deus, feminicídio, e vou chorar. Não, e outra coisa, eu acho que a Ada, Esse tipo ela de assunto trouxe... já é pesado. É pesado, mas eu acho que... Então a gente tem que eu abordar de vou te maneira falar, leve. eu acho que você trouxe uma leveza pro assunto que realmente surpreende. Porque você vai, de repente, achar que vai ver um policial que tem essa histórico todo, ranzinza, tal. Não, é verdade. Você não sabe o que... Você levou o programa com uma leveza. Sem, assim, pra minha mãe tá elogiando porque foi ótimo. Foi... A diretora se distrai. Não, sim, a diretora participa, que é uma beleza. Então, Eu que agradeço o convite. foi ótimo. É um assunto de extrema relevância. Eu entendo que isso é uma missão, né? A gente Sim. falar sobre isso. Eu costumo dizer, sempre falo para minhas filhas, eu tenho uma filha de 6, outra de 11, né? Eu sempre falo assim, o trabalho da mamãe é pesado. Eu chego às vezes em casa e falo assim, meu marido fala, como é que foi lá? Eu falo assim, foi ótimo. Não foi ótimo. Sim, não foi. Mas eu não posso trazer esses problemas para casa, né? né? Porque senão eu não iria conseguir trabalhar com isso tantos anos, né? Um caso específico, foi um caso até que a minha delegada, que com toda a experiência dela, ela ficou bem, né, emocionada, impactada com esse caso. Foi um caso de uma menina de 3 anos que foi estuprada pelo pai com o conluio da mãe, né? Inclusive, através do nosso trabalho, a gente conseguiu uma condenação de 20 anos para cada um deles. E a maioria das pessoas achava que a gente não ia conseguir uma condenação para a mãe. E conseguimos para os dois. Eu não vou falar o nome da vítima, claro, né? 3 anos de idade, mas ela teve o canal vaginal totalmente dilacerado, teve que passar por uma cirurgia de reconstrução do canal vaginal. Tem uma probabilidade de ter perdido a função reprodutora por conta dessa violência. Foi um caso bem pesado. E meu marido é médico e ele, nesse dia eu comentei, coisa que geralmente eu não faço, mas eu comentei com ele, né, e tal. E aí eu olhei pra cara dele e vi que ele tava destruído quando eu acabei de falar aquilo. Embora fosse um relato médico, não é a realidade, né? Ele falou assim, não fala mais essas coisas comigo não, por favor. E aí, ali caiu a minha ficha de como o nosso trabalho é pesado, é complicado, é uma carga emocional muito grande e tudo. E que assim, eu entendo que Deus me deu um dom de lidar com essas coisas sem somatizar isso. Sem eu ficar depressiva, sem eu levar aquilo, né, e tudo. E o que eu faço é alertar as minhas filhas. Eu falo, é isso, é isso, é isso. Aí as minhas filhas são muito alertas, né? A gente viajou uma vez num resort, aí tinha recreação, a minha filha tava na recreação, com pulseirinha, com tudo. Daqui a pouco me ligam da recreação. Mãe da Luísa, eu falei, ela tá no banheiro, mas não quer deixar ninguém limpar a picotinha dela. Porque ela falou que ninguém pode encostar na picotinha dela. Porra, já em alerta total, né? Eu lá do outro lado do hotel, falei, como é que eu vou chegar lá? Eu falei, deixa eu falar com ela. Eu falei, filha, olha só, essa tia que tá com você tá autorizada. Mãe, eu não conheço essa mulher. Muito bem instruído. Então, mas assim, tá certa, né? Porque é o que a gente instrui. E a gente sempre tem que estar vigilante com os nossos filhos. Porque a violência sexual contra criança e adolescente tem aumentado muito. Por que tem aumentado muito? Porque hoje a gente é muito tecnológico. Tudo tá ligado à internet. E a internet fomenta a pornografia, a pedofilia. Antigamente, era muito difícil. Para você poder gravar um vídeo de sexo com criança, tinha que ter todo um aparato. Tinha que comprar uma câmera, fita para gravar, não sei o que, toda aquela... Hoje, qualquer um com o celular na mão faz isso. Para você colocar um vídeo de pedofilia na internet antigamente, era uma luta. Hoje, você com 2 cliques, tá na Deep Web.
E existe um mercado muito grande em torno Então, disso. todas essas facilidades no entorno, né, do crime potencializou o crime. Então, se antigamente você tinha 1, 2, 3 episódios, hoje você tem 10, 20, 30 episódios, né? E os pedófilos estão aí. São sempre os mais próximos, né? As pessoas acham assim, é um estranho. Estranho nada. Não, sempre... É um pai, é um avô, é um tio, é um primo, é um vizinho, é um professor, né? E quando você menos espera, os seus filhos estão expostos a isso. Então, como é que a gente faz? Tem que alertar nossos filhos o tempo todo, proteger. A informação é a melhor arma. O tempo todo. Falar mesmo, chamar atenção e dizer... Tem que ter pudor para falar. Não tem, falar não a pode realidade, ter né? medo de falar sobre esse assunto. Porque se a criança não souber sobre o que ela vai lutar contra, não tem como. Tem Né? defesa. Sempre alerta, sempre alerta. Que bom. Então é isso, o recado Isso, tá dado. recado tá dado. Mais uma vez agradecer, cara. Pô, foi Prazer foi perfeito meu. o programa, o episódio. Foi muito bom tê-las aqui. A Agatha, você foi Gratidão. perfeita. Galera, só agradecer aí a Ada. Eu que agradeço quem ficou até o final, quem teve paciência, né? E ó, vai gravação, filmagem, vai direto pro YouTube. O link tá lá na bio. Quem quiser assistir, não perdeu aí, assistiu o programa inteiro, só ir lá, tá? Que o programa hoje, ó, foi top, foi lá em cima. Show de bola. E shalom, shalom, Aí, né? Porra, ela, hoje, caraca, é a rema, hein? Porra, hoje, hein? Porra, logo hoje, latiu o cacete.